Bom dia, meus queridos alunos. Estou com muita saudade de vocês. E hoje nós viemos aqui com essa live para a gente falar um pouquinho sobre a legislação no aspecto de deliberação da educação especial, que é documento, nós precisamos reviver e pensar para quando conversarem com a gente em determinados lugares, nós sabemos o que está sendo falado. Fazer um concurso público, você vai precisar de saber isso aí também. Então, é importante a gente ter conhecimento desse documento no aspecto da inclusão da educação especial. E nesse aspecto, na semana passada, nós trabalhamos com o documento A Educação Especial no Estado do Paraná. Vocês verificaram que era bem amplo. Mas na deliberação 03 de 2016, há uma mudança daquele documento que nós estudamos a semana passada. Ela vai haver uma mudança no aspecto que a educação especial, a classe especial em si, ela vai deixar de existir, que era onde os alunos ficavam entre 10 a 12 alunos, avaliados e com relatório devolutivo. Eles eram avaliados por um psicólogo, por um fonoaudiólogo, por um psicopedagogo, e esse relatório, eles davam o que precisaria trabalhar com esse aluno. Se ele era disléxico, se ele era com altas habilidades, se ele tinha dificuldade, transtorno global do desenvolvimento, todos os aspectos. Aí no aspecto do transtorno de atenção, hiperatividade, em outras deficiências, deficiência física, o que o aluno tinha? Ele era devolvido para a escola e lá ele era colocado entre 10 a 12 alunos e trabalhado com esses alunos no aspecto de alfabetização, ou era trabalhado o comportamento do aluno que estava com hiperatividade, mas aí era muita mistura de conteúdo e aí segregava o aluno de dificuldades. Aí um aluno que não tinha aquela dificuldade de hiperatividade já pegava o costume do outro, porque ali só tinha alunos que eram especiais. E quando ele chegava nos outros lugares, que ele era atendido em outros lugares, mas aquele aluno lá é diferente, porque ele vai numa sala que só tem só que ele não faz isso, só que ele não faz aquilo. Mas aí foi feito o quê? A inclusão. E a inclusão ele foi colocado nas salas regulares e aí com apoios, né? Aí essa educação especial ela tem o objetivo de possibilitar a aprendizagem de todo mundo. De que maneira? Aí vai ter um aluno que vai ter um apoio permanente, que é a professora PAP, professor de apoio permanente, né? Daí vai ter outro aluno que ele tem deficiente físico, ele vai ter, a professora PAP, que lá fora, no banheiro, ele vai ter alguém que troque ele, se precisar, porque ele usa fralda, então ele tem essa necessidade de 2 pessoas na escola para atender essa criatura, essa criança ou esse adolescente, esse aluno. Mas, e daí aquele aluno que tem uma professora que fica com ele do lado, orientando como organiza o caderno, como organiza o conteúdo? Essa professora, ela deve atender esse aluno também. Porque às vezes tem dificuldade de escrita e ele vai escrever e não vai ser compreendido pelo professor. De repente, ele vai ter que se expressar o conteúdo na forma oral. E a professora vai organizar essa fala oral dele para que o professor compreenda a resposta que ele tem que dar. Aí essa é a professora de apoio permanente, que é no caso a professora Soni, lá na escola, aqui na escola tem a Humilha, tem a professora Soni, lá na outra escola tem a professora Lucília, que também trabalha ali, tem outra professora, a Donati, né, também que trabalha, tem outras professoras que trabalham com seus alunos com dificuldade aí na escola. Também é importante a gente pensar naquele outro aluno, que ele não tem apoio permanente, não é avaliado, mas ele não tem apoio permanente. Mas por que ele não tem apoio permanente? Será que a escola não abriu demanda? Tem que verificar isso. É direito dele. Se ele é especial, se ele está incluso em classe, ele tem a possibilidade de ter um professor de apoio permanente, aquele que organiza o material dele, que organiza a hora que ele tem que entregar os trabalhos, o dia.
Ali nós temos exemplo da professora Soni, que é assim, a mais competente, que a gente tem a competência maior no trabalho, porque ela fica direto na sala de aula e a gente tem experiência porque tem um trabalho com ela. Não posso falar das outras, são competentes também. Mas assim no aspecto de cuidar, de entregar o trabalho, de fazer os resumos, de ajudar para eles fazerem, né? Mas ela é professora de quem? Ela atende a quem na classe? E isso vem deliberado quando é avaliado. Aí a escola faz um documento, abrindo demanda para contratar esse profissional. E esse profissional, naquele outro documento da semana passada, era bem colocado. Esse outro profissional, ele tem que ser um professor que tem especialização. Ele não pode ser qualquer professor. Não digo qualquer professor assim, habilitação, tá? De habilitação. Um de matemática, um de português, mas ele tem que ter a pós-graduação em educação especial, para ele entender como lidar com esse aluno. E ele tem um papel dele dentro de sala de aula. O papel dele dentro de sala de aula é cuidar, é defender esse aluno, é pedir para adaptar o conteúdo para esse aluno, conversar com o professor do ensino regular, para ele, olha, eu vou conversar, está precisando de adaptar isso aqui, esse conteúdo está bastante para ele. Não é que não tem que dar o conteúdo para ele, mas é necessário que adapte para esse indivíduo que eu digo aluno, tá? Então, esse documento 002 de 2016 veio a calhar para isso. Deixou de existir educação especial em salas segregadas e os alunos foram todos para as classes de série ensino, no nível que se encontrava de aprendizagem. No nível que ele foi avaliado. Se ele foi avaliado na quinta série, ele voltou lá para a quinta série. Se ele foi avaliado no 8º ano, lá no 8º ano. Se ele for no 9º ano avaliado, lá no 9º ano ele volta. Aí ele tem processo de progredir também. Ele não só vai ficar ali como um aluno da série que ele entrou. Ele pode passar o ano, melhorar, trabalhar os conteúdos e assim por diante, ele melhorar e crescer dentro desses conteúdos. Tá. Aí a gente vai encontrar também, nesse processo, o professor itinerante. Que o professor itinerante é aquele professor que vai atender os alunos que são acamados. Tem alunos que têm paralisia cerebral, mas estão de cama já, não levantam mais. Até ele tem uma certa compreensão auditiva, visual, mas ele não levanta da cama, mas não tem mais movimento. O professor vai lá, o professor itinerante atende ele. Esse professor também tem que ser um professor que tem educação especial inclusiva, ou educação especial, curso de pós-graduação, ou ser habilitado na área, feito faculdade na área de educação especial, ou ele também pode ser um professor que tenha a especialização, que era um curso que havia um tempo atrás, que é a especialização. Primeira especialização, depois a pós-graduação, ou até a graduação em educação especial já existe em Santa Catarina, existe essa graduação. Me parece que em Maringá, parece que existe também uma faculdade que tem só de educação especial para graduação, depois que terminar o ensino médio, tá? E aí, esse professor itinerante é aquele que vai atender na casa a criança, a criança, o aluno, na sala de aula. Quem é esse aluno? Pode ser o da pai, pode ser um aluno que está no ensino regular com vocês e ficou adoentado e que não pode vir para a escola, que machucou a perna, não vem para a escola por um ano. Aí o professor tem que ir lá atender ele lá na escola e ensinar certas disciplinas, algumas disciplinas, assim por diante, levar atividades, regularizar atividades com ele e assim para adiante. As altas habilidades também é uma sala que é atendida na escola, ensino em turno contrário. Que é aluno de altas habilidades? Aluno que mostrou dentro da matemática, dentro do português, ou dentro da geografia, ou na poesia, ou na música, um alto QI, né? Muito melhor, muito bom, é mais do que a série dele está indicando. Ele é muito bom nas artes, ele vai ter um destaque, esse aluno de alta habilidade, em algumas disciplinas, ou até algumas, ou em uma disciplina, ou em duas, ou em 3 disciplinas. Por que ele tem esse acesso a ter esse trabalho em horário contrário? Para ele melhorar mais ainda esse conhecimento que ele tem dentro dessa área de disciplina. Naquilo que ele está sendo bom, para ele ser mais bom ainda, né? E aí, ele vai ser atendido por um professor também habilitado, ou pedagogo com pós-graduação, ou graduado na área, ou com especialização, ou com aquele curso que existia, que é um adicional, chamado de educação especial, adicional de educação especial. O intérprete de Libras. Intérprete de Libras, vocês sabem que é um professor que vai lá
fazer as linguagens de sinais na frente quando tem um aluno que tem deficiência auditiva. Esse intérprete são muito poucos no município, no estado tem muito poucos, porque tem que fazer uma prova para entrar como intérprete, tá? E também tem que ser habilitado em educação especial, ou pós-graduado, ou com adicional em Libras, para trabalhar com esse aluno. Se na escola houvesse, no tom, houvesse um aluno que tenha dificuldade, que tenha surdez, né? Que é surdo, e ele teria que trabalhar com intérprete, com linguagem de sinais, teria que ter um professor que desse, ele teria que ir na aula aí, ter um professor ali, transmitindo que o professor de ensino regular trabalha com ele, com a linguagem de Libras, né? Que é a linguagem de Libras é a língua do surdo e do mudo, tá? Porque tem alguns mudos que têm a linguagem labial, né? Alguns, mas é muito raro hoje ter essa linguagem labial que tem uma sonoridadezinha quando fala e faz algum aspecto, mas geralmente quem faz a Libras, ele vai criando os sinais que ele faz com a boca e o aluno consegue entender bem melhor. Mas também esse intérprete de Libras, ele vai na escola com o intérprete de Libras ali na frente para dar aula. E também ele tem um apoio no ensino em contraturno, lá numa sala de Libras, que aqui na escola em Marmeleiro não tem, né? Em Marmeleiro não tem, só vai ter do Braille, em Marmeleiro não tem intérprete de Libras, mas se tiver, a gente não tem alguém com essa dificuldade, que eu saiba, não tem, né? Até quero que vocês pesquisem se tem alguém. Daí esses outros alunos, eles vão para um apoio no horário contrário, e se a professora de sala de recursos souber que precisar que ele está tendo esse apoio, ela pode pedir ajuda no centro, que é em Francisco Beltrão, em cima daquela academia, ali próximo do Cerveja, em cima, que é o centro, não sei se não mudou dali, não sei dizer se mudou dali. Ali em cima tem as professoras que fazem as mudanças e todos os processos. Ou é no Maria Bastidelani, parece que Maria Bastidelani que tem um centro lá. Aqui onde era a escola interativa uma vez. E esses alunos são atendidos, são interpretados para eles conseguirem aprender até. Hoje já tem para Libras, também tem o Vox, um método do celular, que você pode também, tem vários programas de celular para aprender também. Do Braille também tem o VoiceBox no Braille, que é do cego, o Braille é do cego, que é a transformação daquilo que ele vai aprender com forma tátil, que ele vai entender cada letra pela pontuação tátil, o Braille. Aqui tem a professora Eunice, que atende no estadual. Em Marmeleiro, é a professora Eunice que atende no estadual. Quando um aluno tem dificuldade de visão, no trabalho no ensino regular, normal, por exemplo, aqui na escola no Telmo Mille, uma dificuldade no ensino normal, ele vai o quê? Ele vai pegar o material dele, e professor, a senhora me dá aqui as apostilas, me dá o material, e ele vai lá na professora Eunice fazer uma transmissão, uma mudança, né, de código, dessa escrita normal regular, ou o professor pede, para esse aluno aprender. Uma ampliação por baixa visão. A professora Eunice pode ampliar esse conteúdo para esse aluno, é direito dele também. Esse não tem apoio permanente em sala de aula. Os que vão ter apoio permanente vão ser os alunos com autismo, alunos com deficiência intelectual, vai ter. O aluno com deficiência física vai ter o acompanhante em sala de aula, o professor apoio. O professor apoio permanente. Professor apoio permanente, tá? E a sala de recursos é outro recurso que funciona também no ensino regular, como inclusão, que é os alunos avaliados com uma dificuldade intelectual em alguma disciplina, em uma ou outra disciplina. Ele é disléxico, ele tem problema de dislexia, né? E a dislexia é da escrita, na troca de letras. A dislalia de fala, a questão da fala, que eu vou trocando fonemas da fala, troco o P por B, e aí quando falo. E quando escreve, ele pode até escrever normal. Se escrever uma palavra barco, né? Barco, escrever uma palavra, e aí ele escreve, mas ele fala, às vezes omite bar, às vezes omite o B.
O F, por exemplo, fala, né? Fala. O fala faz fava. De repente ele vai fazer algumas trocas de fonema nesse aspecto. Ele até pode escrever corretamente, mas ele lê vendo outra função do fonema, tá? Outra sonoridade do fonema, não função, outra sonoridade do fonema. E aí, quando eu falo a vocês também da descalculia, que é um aspecto também importante, que aparece quando ele vai em sala de recurso, você tem que trabalhar a questão do cálculo. 2 mais 1. Aí, para fazer o 2 mais 1, você pode dar um material concreto. Ele até vai achar o 2 mais 1, mas ele tem uma dificuldade de achar o 2 mais 1 tão grande que vocês nem possam imaginar. Aí você pode dar o material concreto, ele manuseia para calcular 2 mais 1, até que ele acha o 3, aí vai, o 3. Tem que trabalhar com material concreto bastante, registrar bastante, trabalhar com pontinhos, registra, calcula e assim por diante. Esse aluno, ele vai em sala de recurso para trabalhar isso. Por exemplo, se a matemática trabalhou um conteúdo, ele não ficou muito bem lá na adição simples, ou com situação de empréstimo, né? Ele tem dificuldade na dezena, na unidade, na dezena centena, vai ter que trabalhar tudo isso da base lá de baixinho, vai ter que trabalhar a construção desse número, dessa unidade, dessa dezena, dessa centena, para que o aluno possa compreender tudo isso. E aí não é só uma vez que trabalha. Tem que trabalhar muitas vezes. Às vezes bota o aluno na sala de recurso, ele fica 3 meses lá e não consegue pegar aquilo que tem que trabalhar. Por quê? Porque o professor foi lá e trabalhou de repente com ele a expressão numérica. Mas não era a expressão numérica, eram os números que estavam na expressão. Era o A mais, era o mais o mais com mais fazia o quê? O menos com mais fazia o quê? E aí essa questão que às vezes o aluno não compreende e ele está mais embaixo da base. E é a dificuldade que ele tem no descálculo, né? Também no descálculo. E aí, quando a gente fala desse apoio, ele é importante na escola. Mas para ela ir na sala de recurso, o aluno para na sala de recurso, ele necessita ter uma avaliação assegurada por lei, como eu falei a vocês, pelo um psicólogo, pelo um fonoaudiólogo, pelo um psicopedagogo ou um pedagogo, né? Que ele ia o pessoal da equipe da escola. Aí na escola parece que tem a professora Sonia, a professora Gleice, os professores envolvidos na educação especial que sentam com o pedagógico e verificam se o aluno tem dificuldade e encaminha para ser avaliado. Uma vez, quando eu estava na Secretaria de Educação, era trabalhado com um teste FISC que dava o valor de habilidade do aluno. Quanto que ele era, ABC 80, 100%, eu não sei, né? Aí, mas eu não sei te dizer se hoje ainda é trabalhado esse mesmo jogos. O psicólogo tem os esquemas dele que ele trabalha com os alunos lá para avaliar. Ele dá um laudo dizendo, ó, esse aluno tem essa dificuldade, não atingiu esse conhecimento, aquele conhecimento. E o pedagogo é que faz o quê? O encaminhamento psicopedagógico, porque o psicólogo manda para ele e o pedagogo vai mandar o que fazer com esse aluno na sala de recurso para ele melhorar nesses conteúdos que ele tem dificuldade. Então, todo esse aspecto é muito importante. Essa deliberação deu um campo de abertura muito grande, né? Aí eu quero falar um pouquinho com vocês o Centro de Entretenimento Educacional Especializado, que seria então o CAIDV, que seria o divisão, e o CAIDEF, o outro de auditivo, um centro de atendimento auditivo, um auditivo e outro visual. E aí também nós temos a escola especializada, que é o que essa escola especializada? É a APAE. Por que a APAE existe? A APAE existe para um aluno que está lá em situação de muitos anos de idade, está lá com 30, com 40 anos, com 20 e poucos anos, ele vai ficar em casa o dia inteiro com a mãe e com o pai, um que é Down, outro que é autista ele tem autismo a nível maior, né, de autismo, que brinca com a cordinha, que não tem noção, que tem problema auditivo, que não fala. Aquele que é cadeirante, que está lá há muito tempo na cadeira de roda e a mãe fica o dia inteiro com ele, ele vai na escola também. Ele vai lá na escola especializada, a Marmeleiro é a escola especializada Entre Amigos, que eu trabalho lá inclusive, e esses alunos vão para um professor.
Eu, por exemplo, eu tenho 6 alunos. Esses 6 alunos eu tenho 3 alunos que têm síndrome de Down, que tem um com 48 anos, outra com 30 e poucos anos e outra com 15 anos de idade. Nenhum deles é alfabetizado, né? Aí eu tenho outro com um problema de disrítmico, que é cerebral e tem deficiência física, e tenho outra aluna que tem deficiência, transtorno global, 2 transtorno global e com outra síndrome, também acoplada, e esses nenhum são alfabetizados. Um conhece algumas letras, outro não conhece número. A professora vai lá e vai adaptar para ensinar a ler e escrever. Eu trabalho matemática, português, geografia, história, ciências. E aí tem a professora de arte, a professora de educação física e música, que eles têm também. Aí a gente vai fazendo um trabalho assim, de adaptação. Lá eu vou ter na minha sala de aula, eu tenho alunos a nível de pré-escolar. Eu tenho alunos a nível de pré-escolar, de pré-escola, antes de ir para a primeira série. E eu tenho alunos a nível de maternal lá, mentalmente. Ninguém me disse, mas eu quando pego o laudo dele, lá na síndrome dele, o que eu posso ensinar para ele? De que maneira eu vou ensinar para ele? Eu vou ter que usar muito recurso visual, eu vou ter que usar sonoridade, eu não vou omitir de trabalhar para ele o que tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar as plantas? Tenho, mas eu trabalho com eles mais no concreto, eu trabalho mostrando imagem no computador, e é assim para eles estarem, eles repetem, colocam musiquinha, eles gostam também de música, eles gostam de colorir, e essas coisas nesse âmbito, para que eles melhorem mais a convivência deles. Eles vão lá, de lá eles vão na sala de aula, trabalham um conteúdo, 3 aulas, e depois eles vão 2 horas para uma oficina. É uma oficina de trabalho, que é uma oficina chamada uma oficina de apoio de trabalho, que é colocado para eles trabalharem lá. Né? Eles trabalham, mas é para ele trabalhar para a escola? Não! É para eles terem um trabalho, um fazer, para eles aprenderem, para eles se entreterem, para eles se ocuparem, para eles terem ordem, equilíbrio, sequência. E aí eles vão. Lá na oficina que nós trabalhamos mesmo, uma oficina de costura. O que a gente faz? A gente faz estopa. Primeiro a gente corta os fios, para colocar as tirinhas para colocar dentro da estopa. Depois a gente coloca a primeira camada, vai colocando. Tudo a gente ensina para eles. Às vezes você ensina hoje, amanhã tu vai ter que ensinar de novo. Ou ensinar daqui a pouco. É assim que funciona com eles. A aprendizagem às vezes não fica, às vezes ela fica. Tem uns que ajudam até a costurar, empacotar, tem uns que ajudam a pesar, dependendo do nível do aluno que está naquele horário comigo. Mas sempre estão os meus alunos nesse horário. E aí, lá na escola especializada funciona assim. Mas daí por que eles não saem de lá nunca? Não é que eles não saem de lá nunca, eles saem até. Como tivemos alunos que saíram lá, porque os pais não quiseram mais deixar, quiseram que fosse para ensino regular. Mas daí ele tem apoio permanente no ensino regular. Lá ele tem a professora, lá ele convive com os colegas, eles têm os teatros, eles têm a música, eles têm várias coisas. Não é que lá é melhor ou aqui é melhor. Mas o que é que os pais acham melhor para os filhos? É os pais que vão dizer o que é melhor para os filhos, né? E lá eles vão depois, em tudo contrário, eles vão para a fonoaudióloga, eles vão para fisioterapeuta, para psicóloga, em tudo contrário. Tem esse atendimento. E aí, nesse assistente social, que se ela verificar alguma coisa que está normal no comportamento desse aluno, ela vai na casa visitar, ela vai investigar, ela vai verificar se está precisando de alguma coisa, de uma consulta médica, de um dentista, ela auxilia a família a encaminhar todo esse processo. Então, essa deliberação nos levou a ter uma melhoria de qualidade de vida. Não está bem bom ainda, maravilhoso, mas eu acho que ainda vai ficar. Aí a gente vai falar também na questão da acessibilidade, né? Que lá naquele outro documento falava bastante da acessibilidade. E a acessibilidade, ela vai nos levar a pensar assim, ó. Nessa lei tem um parágrafo único que diz assim: o direito ao atendimento educacional especializado em toda instituição de ensino regular ou considerando as atividades e adaptações do aluno. O que ele precisa melhorar? De que jeito? Para adaptar, tem que levar no centro esse conteúdo para ele. Para melhorar a previsão, tem que levar no centro? Tem que levar no centro, né? E assegurar. Então, o poder público incumbiu-se de quê? De que os estudantes com deficiência globais de desenvolvimento e outros tenham todo o atendimento
necessário. Se é preciso de uma cadeira de roda, de uma prótese, é tudo encaminhado através lá da escola especializada ou do apoio da prefeitura e assim por diante. E vem também visar uma melhor qualidade de vida do estudante, tá no meio dos outros, dos colegas, a atenção, o respeito. Por isso que eu falo sempre a vocês, a melhor coisa, a melhor forma de aprender é o gesto amoroso, é o gesto companheiro, de estar junto com o seu colega, com o seu companheiro, auxiliando, ajudando. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós temos uma certa dificuldade em algum aspecto. Todos nós temos uma dificuldade em certos aspectos. Ninguém é normal completamente. E eu tenho uma facilidade de falar, eu tenho uma facilidade de escrever, mas muitas vezes eu tenho uma dificuldade na matemática. Eu tenho uma dificuldade dentro das ciências biológicas, né? Nem tudo eu sou bom também. Nós já falamos várias vezes na sala de aula a respeito disso, né? E aí, nós precisamos desses apoios para nos levar a entender melhor o que é esse sistema que atende a nós enquanto alunos. E essa deliberação traz vários aspectos que, além desses que eu falei para vocês, quando nós retornamos, eu vou até deixar essa deliberação também lá nos documentos, tá? Do Classroom, e para a gente estar analisando. E eu vou deixar um trabalho para vocês estarem realizando, que eu quero que vocês façam assim, que vocês pesquisem a respeito da acessibilidade, tá? Dentro da nossa cidade de Marmeleiro, você fotografar no seu celular e mandar no Classroom para mim as vias de acesso. Onde é que tem rampa para subir? Ali na pé da prefeitura? Onde é que tem lugares nos bancos? Como que é a acessibilidade? Tem esse acesso físico que eu digo, né? O acesso físico. E os outros acessos que nós possuímos, a gente tem em sala de aula, a gente já conhece, que está no colégio, a gente já tem. Mas eu quero saber esse acesso ali, o acesso físico, dentro do bairro, indo para a escola, como que são as calçadas? Ela tem acessibilidade? Tem um lugar para subir? Tem um lugar para entrar na escola? Como é que está funcionando isso, né? E se você conhece alguém que tem essa dificuldade, que é cadeirante, de você, de repente, até estar conversando na internet com ele, colhendo como é que ele vive, como é que ele se locomove, quem que ajuda ele a se locomover, de você até escolher alguma pessoa assim para estar conversando, puxar daí do município. Ali nós temos a Valéria, temos um senhor ali embaixo, perto ali próximo mas você não pode ir na casa, né? Vocês não podem ir na casa. Então, vocês vão ter que pesquisar alguma coisa das pessoas que vocês possam estar conversando. A Valéria Zarpelon é uma que vocês podem chamar na internet e conversar com ela, como é que ela estudou, como é que ela era atendida, perguntar para ela como é que era o atendimento que ela tinha. Tem outro menino, um outro guri que trabalha, acho que no posto de gasolina, que era aluna da escola, do Thelmo Miller. Tem outro guri. Se vocês conhecem alguém, para vocês estarem pesquisando. Mas, se vocês não conhecerem alguém, que vocês não tiverem essa acessibilidade de estar conversando na internet, perguntando e registrando para colocar no Classroom, no mural, tá? Até o final dessa semana que vem, vocês podem estar colocando no mural. A semana que vem, na segunda-feira, hoje são dia 6, 7, dia 8, né? Segunda-feira, dia 8. Dá uma olhadinha aqui, pra gente saber. Dia 8 de junho. 8 de junho. No dia 8. Dia 8 de junho. Então, até o dia 14, eu quero que vocês postem isso. Fotografem e postem. Como que é para subir, para ir no mercado? Uma pessoa cadeirante, como é que faz? Se vocês forem no mercado com o pai, já fotografa lá. Pergunta para a pessoa e grava lá. E depois vocês transcrevem o que a pessoa fala. Segundo, não precisa colocar o nome da pessoa. Segundo, fulano de tal, coloca inicial. Diz que quando entra aqui no mercado um cadeirante, acontece assim. Ele entra com facilidade. Alguém auxilia, alguém ajuda, tá? Vocês podem fazer isso. Quem vem para a cidade pode perguntar. Você já viu alguém perguntar para se alguém já viu? Se tem alguém em casa, também pode estar entrevistando, perguntando nessa entrevista.
como ele é atendido para subir nos lugares, para ser atendido se não consegue pegar nas prateleiras, como é que é feito com essa pessoa, tá? Depois eu vou registrar lá as perguntinhas que vocês vão fazer direitinho, que daí fica até melhor. E a fotografia que vocês vão tirar é dos acessos dentro da cidade. Onde que tem rampa, onde que tem via de acesso para cadeirante, onde tem aquelas calçadas que tem guia, dá para tirar também, tá bom? E aí na próxima, vocês vão estarem fazendo esse trabalho, na última aula para estar fazendo esse trabalho, e registrando. Eu vou colocar no mural de atividades lá, e o que eu vou querer escritinho, para a gente estar fazendo, para a gente estar conhecendo melhor esse convívio com esse outro aluno. Eu acredito que depois de tudo isso a gente vai sair melhor, muito melhor, enquanto um colega de um aluno especial, enquanto aquele que irá, quem sabe, atender um aluno especial, que eu sei de muitos alunos que estão, às vezes, no primeiro ano de faculdade e vão ser apoio permanente nas escolas regulares, né? De primeira a quarta série, no ensino médio, ou até no ensino médio para ele tem que estar formado e tem que estar feito PSS ou concurso, né? Mas no ensino regular de primeira a quarta série, de primeiro ao quinto ano, eles podem estar indo, vocês que depois começam a faculdade. Então eu agradeço a vocês, um grande abraço, que Deus os abençoe, que sejam todos com saúde e continuem com saúde para estarem pesquisando sobre as pessoas com dificuldades especiais.